Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores, ao saudá-los com uma boa tarde, informamos que nos termos do artigo 91 do nosso regimento interno, tenho a honra de declarar aberta essa sessão solene destinada a homenagear o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, conforme requerimento de autoria do deputado Antônio José Cafu. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor, embaixador da Palestina no Brasil, Moussa Amer Salim Odeh. O excelentíssimo senhor, decano dos embaixadores dos países árabes e embaixador do Iraque, Qais Taufik Al-Mukhtar. Convidamos ainda o excelentíssimo senhor deputado Antônio Cafu, autor do requerimento que ensejou esta justa homenagem. Neste momento, convidamos as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Ouviremos nesse instante as palavras do autor do requerimento, deputado Antônio Cafu. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, deputado Peniel Pacheco, excelentíssimo senhor embaixador da Palestina no Brasil, Moussa Mer Salim Odeh, excelentíssimo senhor decano dos embaixadores dos países árabes e embaixador do Iraque, Qais Taufik Al-Muqtar, senhores deputados, senhora deputada, senhoras, senhores presentes a este ato. O espírito coletivo, a solidariedade, a fraternidade, a luta, a busca da construção da autoestima, a autodeterminação, a busca da soberania sobre o seu próprio destino, é a aula que o povo palestino tem legado ao mundo no nosso tempo. É a aula que os palestinos têm dado, nos ensinando a acreditar, nos ensinando que se aprende sempre na perspectiva da construção daquilo que é o sonho, que é o desejo de uma nação, de um povo. Sobre isto, eu quero dizer algumas palavras e faço-as com o melhor que eu carrego no meu coração. Senhor presidente, senhoras e senhores, hoje estamos reunidos em sessão solene para celebrar o Dia Internacional de Solidariedade do Povo Palestino. Essa brava gente que há tempos luta pelo direito inalienável de todos os povos, o direito de erigir o próprio Estado, o Estado palestino. O Dia Internacional é comemorado a cada 29 de novembro, data escolhida por sua significância para o povo palestino. Nessa data, em 1947, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou a resolução número 181, que veio a ser reconhecida como resolução divisiva. A solidariedade é uma das características mais nobres do ser humano. Quem é solidário sabe colocar-se ao lado de outrem para juntos lutarem pela mesma causa, pelo mesmo ideal. Ser solidário com o povo palestino é aliar-se a ele na luta pela criação de um Estado nacional, sobretudo no momento em que os acordos para a autonomia da Palestina parecem estar ameaçados. A história do povo palestino, senhoras e senhores deputados, é de luta. É a história de um povo que, apesar de ter sofrido dominação ao longo de vários anos, nunca abdicou da união em prol da própria autonomia. Os ancestrais palestinos chegaram à costa do mar Mediterrâneo por volta de 3.500 a.C. e dedicaram-se à pesca, à agricultura e ao pastoreio. Ao longo dos séculos, enfrentaram a dominação de egípcios, assírios, caldeus, persas, romanos, hebreus e dos cruzados cristãos, permanecendo por 400 anos sob o jugo do Império Turco-Otomano. O ideal do povo palestino foi fundado na resistência contra a dominação. Por isso, senhor presidente, os palestinos não tardaram a se organizar para a luta e pela criação de seu próprio Estado. Viveram muito a diáspora, o sentido da diáspora, e constroem e têm construído na diáspora esse sentimento bonito e humano de não perder a perspectiva de forjar a sua nação. É nesse contexto que surge uma das maiores lideranças do movimento. É neste contexto que surge a figura de Yasser Arafat. Arafat,
O Abu Ammar, como é conhecido grande líder, graduou-se em engenharia na renomada Universidade do Cairo. Criou e presidiu a Liga dos Estudantes da Palestina e, mais tarde, a União Geral dos Estudantes da Palestina. Essas organizações engajaram-se no combate à ocupação do território palestino. Arafat, que já foi reconhecido por Brasília com o título de cidadão honorário, ingressou na Organização para a Libertação da Palestina, criada em 1964. Graças à sua grande experiência na defesa dos ideais de seu povo, assumiu a presidência do Comitê Executivo. Yasser Arafat conseguiu que os árabes reconhecessem a OLP como o representante dos palestinos e que o mundo entendesse que a paz no Oriente Médio jamais poderia ser alcançada sem a participação palestina no processo de discussão, no processo de negociação, no processo de construção dessa paz. A criação do Estado palestino não era uma meta possível de ser atingida sem uma luta ferrenha, que seria marcada por 20 anos de conflitos entre judeus, árabes e palestinos. Mas como o próprio Arafat diria, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, das cinzas da guerra surgiria a fênix de uma Palestina árabe livre. Por isso, senhoras e senhores, entendemos que ser solidário com o povo palestino nesse momento é unir-se a ele para exigir a manutenção do acordo de paz proposto pela Organização das Nações Unidas e acatado pelas nações desenvolvidas. Não temos dúvida, nenhuma dúvida. A autonomia palestina é crucial para a paz no Oriente Médio. A autonomia palestina é crucial para a tranquilidade do mundo. A autonomia, a luta e a história do povo palestino é importante para a construção de um mundo mais fraterno, mais humano, mais solidário. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Luiz Estevão, pela ordem. Ao tempo em que saúdo a presença nesta casa dos senhores embaixadores do povo palestino, da Tunísia, do Marrocos, do Iraque e da Jordânia, dentre outros, comunico a Vossa Excelência que o horário da liderança do PMDB terá como orador o deputado Jorge Cauí, numa homenagem que a nossa bancada faz e tendo a honra de ter, dentre os nossos deputados, um legítimo representante daquela região que trouxe tantos brasileiros para enriquecer a nossa nação. Muito obrigado. Essa presidência registra o pronunciamento do deputado Luiz Estevão e informa que no momento oportuno o deputado Jorge Cauí estará falando em nome da liderança do PMDB. Neste momento, essa presidência tem a grata satisfação e honra de registrar entre nós as presenças de Suas Excelências, o senhor embaixador da Embaixada do Marrocos no Brasil, senhor Larbi Refour. Gostaríamos de registrar sua presença com o aplauso dos presentes. O excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada da Jordânia no Brasil, Azmi Mirza. O excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada do Kuwait no Brasil, Abdulaziz Al-Duaid. O excelentíssimo senhor embaixador da Tunísia, Mohamed Pachirouche. O excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada da Arábia Saudita, Yahya Al-Yahya. O excelentíssimo senhor embaixador da Argélia, Hussein Maglami.
Registramos ainda a presença da excelentíssima senhora, esposa do embaixador da Palestina, Hala Faris. Ouviremos agora as palavras do senhor líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Vasni Dehouri. Senhor presidente, deputado Peniel Pacheco, senhor presidente, ou melhor, senhor proponente, deputado Cafu, companheiro de bancada, senhor embaixador da Palestina, senhor embaixador dos países árabes, senhor embaixador do Iraque, senhor embaixador da Arábia Saudita, senhor embaixador do Kuwait, senhor embaixador da Tunísia, não sei se vou conseguir rememorar todos. Faltou algum? E o senhor embaixador do Marrocos, e bem como o senhor embaixador da Jordânia. E também informação do senhor embaixador da Argélia. É uma honra muito grande para nós nessa oportunidade, particularmente para nós, como filho de libanês, poder ter essa oportunidade de cumprimentar a iniciativa do deputado Cafu, mas, sobretudo, o significativo dia 29 de novembro, que representa um processo e uma conquista depois de muito sangue derramado na Palestina e em outras partes do mundo. Esta conquista é a demonstração da determinação de um povo, da certeza e da convicção do que aquilo que acreditamos e esperamos, temos a certeza que seremos vitoriosos. Porém, eu gostaria aqui de tributar os meus mais honrosos elogios àqueles que tombaram na luta, àqueles que os seus nomes não são, nesse momento, lembrados por todos nós, porque sequer não tivemos a oportunidade de conhecê-los pessoalmente ou até mesmo de ter as informações plenas. Mas eu me sinto bastante honrado ao perceber que o meu país, o Brasil, soube ao longo da sua história ser um hospedeiro e um apoiador desta luta. Sabemos que no processo diplomático é extremamente complexo, difícil, mas inequivocamente o Brasil, nos momentos mais difíceis, soube demonstrar a sua amizade ao povo palestino quando os recebeu em todos os momentos. Eu sinto que esta casa, no dia de hoje, manifesta perante a história, perante o povo do Distrito Federal, o reconhecimento daqueles que construíram a vitória do povo palestino. Esta é uma vitória que todos nós sentimos-nos irmãos e co-irmãos daqueles que lutaram para o reconhecimento da legitimidade da formação dessa nação. Senhor presidente, gostaria ainda de enfatizar que nesta oportunidade estou representando por delegação o nobre colega deputado Cláudio Monteiro, do PPS, partido que tem caminhado conosco, particularmente no Distrito Federal, com relação à nossa homenagem, o nosso tributo ao povo palestino. Mas eu gostaria, ao encerrar as minhas rápidas considerações, de dizer, senhor presidente, que nesse momento esta casa deve manifestar perante o povo israelita a demonstração de que o Brasil aguarda com profunda ansiedade a conclusão e o avanço das negociações, de tal maneira que nós possamos ver, de uma vez por todas, a vitória do povo palestino consolidada, resgatada e, sobretudo, memorizado aqueles que tombaram na conquista desta nação. Eu acredito, senhor presidente, que esta casa, por singelo que seja, por pequeno que seja, o povo palestino
guardará na sua memória a contribuição que politicamente soubemos dar à nação palestina. Foi para mim com grande honra e uma sensação inesquecível quando pude cumprimentar o líder máximo dessa nação, que é o presidente Arafat, quando esteve no Brasil. Deixo aqui os meus cumprimentos à comunidade palestina, como também os representantes dos países árabes, que têm sido parceiros e solidários nesta luta. Sei que esta vitória não é fácil, é dificílima e ela ainda não concluiu. Mas espero que esta casa possa manifestar o anseio de todos nós parlamentares ao ver que teremos avanço no processo das negociações com o povo israelita, sobretudo com o governo israelita, como também a consolidação da nação palestina. Aproveito também para deixar os meus cumprimentos aos colegas administradores regionais, que em deferência ou a relevância da propositura estão aqui para cumprimentar os representantes do povo palestino, bem como os representantes das nações árabes que hoje estão conosco nesta tarde. Vejo o companheiro Pedro Câmara, do Riacho Fundo, vejo a companheira Marília, de Sobradinho, o nosso co-irmão de Candangolândia, que é o Abdel, e creio que a nossa companheira é a administradora Delcione, do Paranoá. Portanto, para nós é uma grande alegria, deputado Cafu, tê-lo como na nossa bancada uma pessoa que tem sensibilidade para reconhecer a luta do povo palestino nessa simples homenagem, mas que indiscutivelmente é um reconhecimento perante a história, perante o povo do Distrito Federal e perante nós brasileiros, de que o povo brasileiro aguarda com ansiedade a consolidação do processo da nação palestina, sobretudo do seu espaço geográfico. Muito obrigado. Temos a alegria e a honra de registrar ainda entre nós as presenças da senhora administradora do Paranoá, Maria Delcione, da senhora administradora de Sobradinho, Marília Martins de Rezende, do senhor administrador do Riacho Fundo, Pedro Câmara, do senhor administrador da Candangolândia, Abdel Carajá, do senhor presidente do Grupo Jovem Palestino, Nidal Canal, do senhor presidente da Sociedade Árabe Palestina, Shawki Nasser, do senhor presidente da Associação do Comércio e Indústria do Gama, Farid Araújo Nafi, do senhor presidente do PCdoB, José Messias de Souza, e do senhor diretor da FAETEB, professor Edmar Ribeiro da Silva. Registramos ainda a presença do senhor gerente-geral da TV Filme, Adriano Barbosa. Ouviremos agora as palavras do senhor líder do PDT, deputado João de Deus. Quero, em primeiro lugar, me desculpar se a minha pronúncia não sair certa em relação ao nome de todos aqui presentes, e culpar o senhor administrador da Candangolândia, Abdel Carajã, que até hoje não cumpriu com a promessa de me arrumar uma bolsa de estudo para aprender a falar árabe. Excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada do Marrocos no Brasil, Labi Rejouja.
Excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada da Jordânia no Brasil, Asmi Marizá. Excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada do Kuwait no Brasil, Abduzazi Al-Duai. Excelentíssimo senhor embaixador da Tunísia, Mohamed Pacharash. Excelentíssimo senhor embaixador da Arábia Saudita, Ya Al-Ya. Excelentíssimo senhor embaixador da Argélia, Hussein Magiami. Excelentíssima senhora, esposa do embaixador da Palestina, Hala Jari. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, deputado Peniel Pacheco. Excelentíssimo senhor embaixador da Palestina no Brasil, Moussa Salim Odé. Excelentíssimo senhor decano das embaixadas dos países árabes, o embaixador do Iraque, Quas Tazi Ha. Excelentíssimo senhor autor do requerimento dessa homenagem, deputado Antônio Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu tinha escrevido aqui algumas coisas, aliás, não foi nem eu que escrevi, foi o meu assessor, mas parece que eles entraram em contato com o Cafu, porque tudo que está escrito no seu discurso, Cafu, está escrito aqui. Então, aí não vai adiantar muito. Eu acho que isso é espionagem, viu, Cafu? Mas o que eu quero dizer para os meus irmãos árabes, e em particular o povo palestino. Ora, eu nasci lá no estado de Alagoas, na foz do Rio São Francisco, sou filho de um velho pescador e sou considerado sargentão, porque fiquei 19 anos na Polícia Militar do Distrito Federal. O que é que uma pessoa como eu, que lá no Pontal do Peba, que dormia numa cama de vara, né? Lá a gente faz aquelas camas de vara e põe um colchonete em cima, tem a ver com o mundo árabe? Eu acho que só a espiritualidade do meu mestre ali, Jorge Cauí, que ensina isso. Eu sou definitivamente defensor da causa palestina. Até brinquei agora com o Abdel, porque sempre estou pedindo a ele para que ele arrume uma bolsa de estudo para mim, para eu aprender a falar árabe. Porque eu tenho um sonho, e o meu sonho é conhecer a Palestina, se Deus quiser. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores, a gente sempre fala de paz, de paz, de paz, que a gente tem que ser tolerante. Mas a gente também tem que ir à luta, principalmente contra um maluco daquele lá de Israel, um tal de Natanael, que tem nome de viado, Bibi. Porque Bibi aqui para nós é o cara que quebra a munheca. Então o povo palestino e o povo árabe tem que se unir contra aquele maluco que tem lá, que não quer realmente ceder, e na realidade ele não quer a paz no Oriente Médio. Eu acho que essa é a grande verdade. Então o povo árabe, o povo palestino tem que estar atento, e o mundo todo, senhor presidente, o mundo todo tem que estar ao lado dos árabes, ao lado do povo palestino, para que aquele povo lá que vive massacrando os palestinos na Cisjordânia se conscientize que a paz é o melhor caminho para o mundo. Então, como o meu discurso já foi dado pelo meu amigo deputado Antônio Cafu, eu vou finalizar dizendo que eu fiquei feliz no dia que pude ser o autor do título de cidadão honorário ao grande líder Arafat, e que daqui para frente, senhor presidente, nós temos que estar atentos para que coisas como que a gente viu há poucos dias na televisão não possa acontecer com o indefeso povo palestino. Por isso, para finalizar, viva os árabes, viva o povo palestino, viva Arafat. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar ainda a presença do senhor representante da administração do Guará, o senhor Saul Kami.
chega ao nosso conhecimento que se acham presentes, acompanhando essa sessão, membros da colônia palestina em Brasília. E gostaríamos de registrar as presenças dos senhores Assad Nimir, Hatib Midri, Hassan El Said, Mohamed Hussein, Habib Nadi, Nadir Nadi, Jamal Latif, Yunis Rafi, Abdel Hamid, Abdel Latif Kamal, Sandy Kamil, Saud Kamil, Mardi Kuza, Mohamed Nafi, Nisser Kadir, Talal Abu Alan, Umar Shadá e Adnan Kadumi. São pessoas, membros da colônia palestina no Brasil e em Brasília, que nós saudamos com muita alegria e honra. Senhor presidente, Com a palavra, o deputado João de Deus, pela ordem. eu queria me desculpar com os aqui presentes, com Vossa Excelência, porque eu tenho que me retirar, tendo em vista um compromisso já anterior firmado. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do senhor deputado Jorge Cauí, que falará pela liderança do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente da sessão, meu querido companheiro deputado Daniel Pacheco, senhor embaixador da Palestina no Brasil, Musa Amer Salim Adek, senhor decano dos embaixadores dos países árabes, embaixador do Iraque, Wais Fafik Al-Muqattar, eu sou árabe, descendente banano. Senhor, autor desse requerimento, nosso querido amigo, companheiro, deputado Cafu, e quero saudar todos os embaixadores aqui presentes, saudar os administradores regionais, secretários e ademais presentes. Eu fui escalado para falar em nome da bancada do PMDB, deputado Luiz Estevo, deputado Manuel de Andrade, deputado Daniel Marques, deputado Tadeu Filipelli, deputado Benício Tavares, deputado Dilon Aires, deputado Edmar Pirineus. Se soubesse que iria falar, eu teria me preparado, mas eu quero fazer uma saudação de coração. Porque eu sou descendente de árabe, pai e mãe. Meus pais vieram do Líbano, de Esgarto. Vieram instalar em Uberaba. Interessante que, no navio de imigrantes, minha mãe conheceu meu pai em São Paulo, quando desembarcaram, em Santos. E namoraram, se casaram. Minha mãe tinha 15 anos, meu pai, 20 anos. Foram morar em Uberaba, Minas Gerais. E meu pai começou a trabalhar de mascate. Arranjou um cavalo e ia para as fazendas mascatear. Minha mãe teve 14 filhos. E nós já temos 5 irmãos desencarnados, faleceram. No mais, estão espalhados pelo Brasil. Eu tenho seguramente mais de 300 sobrinhos e uma família muito grande. Eu fico feliz de poder saudar o Dia Internacional de Solidariedade do Povo Palestino, será dia 29, porque também gera no meu sangue, o sangue árabe. Eu lamento muito não ter aprendido árabe. Meu pai não forçou para que os filhos aprendessem, no qual toda a família, principalmente em São Paulo, eu tenho muito parente, lá ensina os filhos a falar o árabe. E nós não tivemos essa oportunidade. Mas eu queria dizer, senhor presidente, senhores presentes, que eu me orgulho muito de ter vindo para Brasília em 1960, quando o Núcleo Bandeirante era só barracos. Nós já tínhamos ali os empresários palestinos, árabes, e toda a sociedade árabe está lá no Núcleo Bandeirante. Vocês são importantes para nós aqui em Brasília, vocês são muito importantes,
Vocês são o sustentáculo do comércio e do empresariado de Brasília. Isso nos faz orgulhar muito, porque Brasília cresceu muito, mas também cresceu com os descendentes de árabes, e principalmente os palestinos. Eu tenho 2 amigos que eu prezo muito, o Abdel Carajá, que é meu companheiro lá no Bandeirantes, estamos juntos há mais de 36 anos juntos, e também meu amigo Talal, lá em Taguatinga. De vez em quando faço questão de visitar o Talal, porque são criaturas que nos orgulhamos muito de ser seus amigos, porque vocês são um exemplo da colônia palestina aqui no Distrito Federal. Então, eu fico pensando muitas vezes, quando nós temos um presidente, o presidente Arafat, brigando pela paz no Oriente Médio, por aquela zona, aquelas bandas, e a resistência daqueles que têm o coração duro, coração cheio de ódio, de rancor, não querer aceitar. Nós temos exemplos cristãos maravilhosos que Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, e o amor que nós devemos ter ao semelhante não foi compreendido ainda por muitas criaturas que são verdadeiros materialistas, só pensam no seu bem-estar, naquilo que faz. Mas um dia verão despertar, senhor presidente, senhores embaixadores, esse amor no coração de cada criatura, para que entenda que só o amor constrói para a eternidade. Porque um dia nós vamos voltar todos para a pátria espiritual, ninguém fica aqui eternamente. E do lado de lá, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nos foi confiado e muitas vezes deixamos de fazer aqui na terra. Nós vamos prestar conta. E por isso é muito importante quando a gente depara a razão face a face, porque Jesus diz, conheça a verdade e ela vos libertará. Mas muitos não querem conhecer nem ver a verdade, porque a verdade muitas vezes dói muito para aqueles que não querem compreendê-la. Então, eu tenho essa percepção, porque eu estudo muito a ciência e a filosofia de Deus, e sei muito bem quanto nós devemos ser bons, e devemos ser bons até por ignorância, porque, sendo bons, nós estamos cumprindo o nosso dever aqui na face da terra. De formas que eu quero parabenizar o povo palestino e todos vocês que aqui estão presentes, todo o povo palestino que estão em Brasília, radica aqui em Brasília, e mesmo no Brasil, pelo o quanto vocês são importantes, o quanto vocês representam para nós aqui no Distrito Federal, principalmente. Senhor embaixador, receba o meu abraço, todo o povo palestino, receba a nossa solidariedade. E quero parabenizar o deputado Cafu por essa inspiração de poder hoje, deputado, trazer aqui esse povo que nós amamos tanto e vamos amar agora e sempre e para a eternidade. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor líder do PCdoB, deputado Miqueias Paz. Senhor presidente dessa sessão, deputado Peniel Pacheco, caro amigo, deputado Cafu, autor desta iniciativa, senhores embaixadores aqui presentes, que eu gostaria de, em nome do embaixador do povo palestino, todos se sintam representados. Com certeza, uma pergunta nos vem à mente quando falamos sobre a nação palestina. O que é que leva um povo a anos e anos e anos a fio lutarem? O que é que leva um povo a anos e anos a fio estarem expostos à morte, estarem à beira, muitas das vezes, de terem tudo aquilo que lhe pertence destruído, todos os seus bens perdidos? O que é que leva uma nação a agir dessa forma? Uma palavra talvez possa definir claramente isso: soberania. Um povo sem soberania não é um povo. E o povo palestino sabe muito bem disso. E é por isso que anos e anos, anos após anos, este povo guerreiro, este povo bem representado por hoje um dos seus grandes líderes, um dos grandes líderes da história da humanidade, Yasser Arafat,
cidadão do mundo este que tivemos o orgulho de reconhecê-lo como cidadão de Brasília. Com certeza esse povo nos dá uma lição. Esse povo dá uma lição a todos aqueles que se sintam subjugados. É uma pena que muitos países que têm nas suas mãos a sua possibilidade de soberania, que muitos países que têm na sua mão a possibilidade de dar um destino diferenciado para os seus, para aqueles que compõem a sua nação, não façam. Infelizmente, o nosso país se inclui entre esses que têm muito o que aprender com o povo palestino. Nós somos uma nação rica, nós somos uma nação com muito espaço, nós somos uma nação com muita capacidade de produção, mas que parece que não percebemos. É preciso que momentos como este que hoje aqui está acontecendo se repitam mais e mais vezes, para que nós saibamos a importância da lição do povo palestino, uma lição de determinação, uma lição de audácia, uma lição de ternura, porque é fundamental a ternura, mesmo nos momentos mais difíceis, é fundamental a ternura, porque só a ternura te leva a acreditar que se pode mudar o mundo para um mundo melhor. E é isso que o povo palestino está buscando. E é isso que, infelizmente, ainda uma parcela resistente do povo ali, que deveria ser um povo irmão, ainda não percebe. Infelizmente, aquele povo que deveria estar ali, numa terra árida, numa terra que precisa de muita força, poderia estar dando unidade a uma luta de construção de um novo Oriente. Esse povo permite que um dos maiores imperadores, ou se não o maior imperador do mundo, ainda dite as regras, porque a gente não tem ingenuidade, a gente sabe que a manutenção dos conflitos naquela área são extremamente importantes para a desestabilização dos povos árabes. Nós sabemos que a garantia dos conflitos vão gerar baixa de preço de petróleo, vão gerar a não soberania dos povos árabes, que poderiam ser as maiores nações do mundo, mas a partir do momento que é semeado a semente da discórdia, a partir do momento que é garantido entre aqueles povos a semente da discórdia, alguém está lucrando muito com isso. Os fabricantes de armas, os vendedores, os atravessadores de petróleo, todos estes vão estar faturando muito alto. E é por isso que nós temos o orgulho hoje de receber os representantes dos povos árabes, em especial dos povos palestinos. E eu, particularmente, gostaria de dizer, em nome de 3 pessoas, Abder Rahman, Mateus Mazen e Yasmine, essas 3 pessoinhas pequenininhas que são meus filhos, em nome dessas 3 pessoas, com certeza é que eu passei a entender muito mais a força desse povo, que eu passei a entender muito mais quão grandiosa é essa luta e quão grandiosa será essa vitória. Parabéns a todos os povos árabes, em especial a todos os povos palestinos, a todos os palestinos. Conceda a palavra à senhora líder do governo nesta casa, deputada Lúcia Carvalho. Senhores membros da mesa, senhor presidente, companheiro Cafu, autoridades aqui presentes, embaixadores, administradores, deputados, servidores desta casa, companheiros da imprensa. Hoje é Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. E também é Dia Internacional da luta contra a violência às mulheres. É contra a opressão que lutamos. Por isso, parabenizo ao deputado Cafu a sessão de hoje e quero me dedicar ao tema da luta vivida pelo povo palestino. Há muitas décadas, e o Comitê para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino tem mantido a questão da Palestina como centro das principais discussões mundiais. Há 20 anos, representantes deste comitê lutam pelos direitos palestinos e por resolver a questão da Palestina. Hoje, esta sessão proposta pelo companheiro deputado Cafu traz à tona, mais uma vez, a importância de nos solidarizarmos com a principal recomendação do comitê,
que diz respeito ao direito de retorno e ao direito à autodeterminação do povo palestino, que resultará em uma melhoria concreta na economia palestina e nas condições de vida de todos os palestinos. Acredito que toda a comunidade internacional precisa estar acompanhando e dando apoio expressivo ao processo de paz para que a tensão contínua e a violência naquela área que temos acompanhado nos últimos 27 anos de domínio militar acabe. Na figura do meu amigo Abdel Carajá, gostaria de parabenizar todos os demais integrantes do Comitê para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino, que são incansáveis na luta pela implementação completa dos acordos alcançados e pela assistência internacional para o progresso da economia através da mobilização internacional. Contem com o nosso apoio no que diz respeito à realização de tão esperada Conferência da Paz Internacional no Oriente Médio, que há 13 anos foi exigida pela Assembleia Geral da ONU, onde a criação de colônias nos territórios ocupados por Israel, o status de refugiados de muitos palestinos, a sagrada cidade de Jerusalém, os direitos humanos e a obtenção de uma solução para os conflitos no local possam ser definitivas. São os meus votos, é o meu desejo, a comunidade palestina. Resistir, lutar, vencer. Parabéns a todos nós. Parabéns a vocês. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor embaixador da Palestina no Brasil, Moussa Amer Salim Odeh. Senhor Presidente, senhor embaixador decano de embaixadores árabes, senhor deputado amigo Cafu, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores embaixadores, senhores presentes e senhoras comunidade palestina em Brasília, em nome do povo palestino, em nome do governo palestino, muito obrigado para este nobre muito obrigado para este nobre solidariedade com nosso povo, com o povo palestino. Outra vez, muito obrigado. Ao saudar o senhor embaixador da Palestina no Brasil, Moussa Amer Salim Odeh, eu gostaria de saudar todos os demais senhores embaixadores presentes nessa sessão solene e cumprimentaria também o excelentíssimo senhor decano dos embaixadores dos países árabes e embaixador do Iraque, Qais Taufik Al-Mukhtar. Nós todos, e ao deputado Cafu, autor dessa proposição, nós todos entendemos, e uma expressão que eu li e que achei muito interessante, que a Palestina, que aquela região da Palestina é como se fosse o termômetro e o relógio do mundo. É impressionante como as atenções da humanidade estão sempre voltadas para aquela região. E, evidentemente, quando uma área representa uma área de interesse, não só pelas riquezas minerais, pelas riquezas existentes, especialmente em relação ao petróleo, evidentemente, quando uma região se torna alvo das atenções do mundo, é natural que haja aquela prática do marketing
tanto no sentido negativo, no sentido de caracterizar negativamente esta ou aquela liderança, como também se faz aquele marketing no sentido de destacar a importância da região, da luta, dos objetivos que cada um dos povos trava em nome da sua autonomia e da sua soberania. Talvez em função disto, se procurou, ao longo da história, caricaturizar alguns personagens, especialmente o líder palestino Yasser Arafat, que até então era visto pelo mundo como um homem radical, agressivo, como alguém que estivesse usando da força e da violência como maneira de poder chamar a atenção do mundo para a defesa da sua causa, a causa palestina. Mas esse mito do homem agressivo, violento, sanguinolento, caiu no momento em que, através de um diálogo que foi estabelecido, se percebeu em Arafat um grande negociador, alguém que tinha capacidade, não apenas de ter aquela tenacidade da luta, mas de ter também o espírito aberto para o entendimento e para a pacificação. Talvez por isso mesmo, o nome de Yasser Arafat se destacou pela surpresa que o mundo teve ao verificar um novo estereótipo, não aquele do violento, do agressivo, mas a figura de um homem que realmente deseja, até rompendo com determinadas barreiras consideradas até então intransponíveis, desejava a todo custo estabelecer a paz, desde que, evidentemente, seus sonhos, sua luta, seus objetivos de estabelecer a autonomia e a soberania do povo palestino fosse conquistada. E diante desse quadro que nós olhamos para o mundo hoje, Yasser Arafat se manifesta aos olhos do mundo como um homem que representa uma oportunidade, e nós consideramos essa oportunidade uma oportunidade ímpar de se estabelecer definitivamente, queira Deus, a paz naquela região. A política, às vezes, reserva determinadas cenas que nos assustam, como, por exemplo, aconteceu recentemente com a eleição em Israel. Quando todo mundo pensava que a nação estava caminhando para consolidar um processo de paz, numa espécie de recuo, é eleito um homem que até aparentemente poderia ser visto como alguém radical, passando a absorver aquela imagem que havia anteriormente para Yasser Arafat. Mas o que importa é que hoje o mundo inteiro reconhece a existência do Estado palestino. E prova disto é que esta casa, sediada na capital da República Federativa do Brasil, no Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino, realiza essa sessão para ouvir as manifestações, não só dos parlamentares, mas também daqueles líderes e especialmente do senhor embaixador que representa o Estado árabe perante a nação brasileira. Nós nos sentimos gratificados, porque toda a atenção do mundo se volta agora não para o processo do conflito, para o processo bélico, do confronto, mas se volta em busca da paz. E nós desejamos que o povo palestino possa encontrar essa paz, possa ter o direito de viver, e não apenas sobreviver, cultivando a sua terra, produzindo os seus frutos, criando as suas famílias e tendo o direito de ser uma nação que é o que todos, eu acredito, mais desejam fazer do seu Estado, fazer do seu país, fazer da sua causa o motivo da sua vida, o motivo, a razão de ser da sua existência. Então, parabenizo a todos os senhores que, de uma certa forma, encarnam esse sentimento e esse desejo de ver o povo palestino assentado nas suas bases, alicerçados na sua terra e cultivando a sua vida
com soberania à sua nação e ao seu povo. Muito obrigado a todas as senhoras e senhores presentes nessa sessão, e gostaríamos de registrar aqui, em nome de todos os demais parlamentares, alguns, por motivo de força maior, não puderam estar presentes, mas em nome de todos, nós saudamos o povo palestino aqui presente e desejamos votos de pleno êxito nesta causa e que todos os senhores possam ver consolidados os seus ideais. Muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.